Muito boa noite para vocês. Está começando agora mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte. Eu sou o Anderson Ferreira, ao meu lado o Elton Ervati. Chegamos. Tudo certo? Tudo bem? Tudo tranquilo. A convidada de hoje... Cara, é especial de peso, né? É internacional, Exato. né? E é uma pessoa que é influente, né? Muito. Ó, Daqui a pouco a gente fala os números dela. Daqui a pouco vamos apresentar ela aqui certinho, vamos falar dos números, né? Vamos falar um pouquinho da Biconte, que é a empresa que está por detrás do podcast. Então, só para a gente começar o episódio, né? Primeiro apresentar, né? Que o Bicast é um podcast da Biconte. Exato. A Biconte é uma contabilidade digital aqui de Campinas. Então, nós somos o primeiro, né? A primeira contabilidade que desenvolveu um podcast para conversar com as pessoas aí, para influenciar, trazer histórias, porque por detrás de toda empresa, gente, existe sim um sonho, uma pessoa que está ali vivendo experiências e começou ali, deu o primeiro passo. Então, quando a gente pensou nesse projeto aqui, é trazer pessoas que conseguiram chegar lá ou que estão no caminho, né? Exato. E contar suas histórias, né? Contar suas histórias, dizer aquilo que elas estão fazendo nos seus negócios, dar dicas, sugestões, trazer aí alguns insights. E aquilo que a gente fazia só lá no escritório, na sala de reunião, a gente decidiu levar para o mundo através de um bate-papo distraído aqui com convidados especiais aqui na mesa do Bicast, né? Muito então, bom. Essa é a Biconte, uma contabilidade digital integrada aí com o seu escritório, sem papéis, sem arquivos por e-mail, sem XML, aquele monte de nomes, Anderson, que o pessoal aí tem dificuldade de entender. Nós conectamos aí com as empresas e sanamos todas as dificuldades dos negócios. Emissor de notas fiscais, boletos, contratos, vendas automáticas, conciliações bancárias, tudo que você precisa para o seu negócio funcionar, hoje a Biconte consegue atender. Principalmente você que é influenciador digital, você que tem um curso na plataforma, nós temos aí a conexão automática com plataformas como Hotmart, como a Tray, Mercado Livre, tudo isso conectado com o nosso escritório. Exato, e com o aplicativo próprio, né? Com o aplicativo próprio, você não precisa mais ficar imprimindo documentos para poder pagar os seus impostos. Exato, boa. É isso. E para produzir esse episódio aqui, nós contamos com duas ajudas importantíssimas, tá? Exato. O local onde nós estamos no Duca Estúdio Podcast, o melhor podcast de Campinas. Então você que precisa aí produzir o seu conteúdo, o seu podcast, quer produzir aí o seu curso, você que quer gravar aí o seu curso, o seu conteúdo, se colocar a sua cara nas redes sociais, e hoje o nosso convidado, a nossa convidada entende muito bastante, bem disso, né? Ela vai dar muitas dicas aqui pra gente. Na verdade, eu preciso de uma aula aqui com ela. E o Duca Estúdio Podcast está aqui para isso. Você que quer aí colocar o seu rostinho, o seu conteúdo na internet, gravar o seu conteúdo, ele está aqui pronto com 3 estúdios preparados para te atender. E também, não basta só gravar, né, Anderson? Tem que gravar, Exato. tem que editar, tem que corrigir cor, luz, brilho. A nossa convidada também entende muito disso, Bastante. viu? Ela entende muito disso, que eu já vi lá nos vídeos dela. Não basta fazer só isso, tem que criar arte, tem que postar nas redes sociais, tem que pensar no título, na copy, e quem faz tudo isso pra gente é a Koala Digital, Exato. agência e produtora, representada aqui pelo Anderson. Exato, é a empresa 100% focada no digital, então se você precisar de foto, vídeo, gerenciamento de rede social, produção de podcast em parceria com o Duca, a Koala com certeza pode te ajudar. E é isso. E sem eles não existiria o Bicast, então agradeço publicamente aí ao Duca e à Koala por nos ajudar a tirar esses nossos sonhos, esse projeto do papel. E hoje, episódio número 31. Aê, engasgou, hein? Tá, Quase, hein? Quase, mas 31. Já passou um pessoal legal por aqui, né? Passou muita gente legal. O último episódio foi com o nosso prefeito aqui da Exato. cidade. Vamos lá, vamos apresentar E então. hoje, isso que eu acho que nenhum dos convidados tem números tão expressivos quanto da convidada de hoje, né? Exatamente. Por favor, faz as honras. Me permita ler para não errar nada. Vamos lá então. Hoje temos o privilégio, a honra de ter aqui conosco Franciele Nogueira. Obrigada pelo convite. E a Fran, ela é uma mulher inspiradora, né? Se destacou aí no mundo da culinária, conquistou uma base de fãs impressionante no YouTube.
Ela é mãe de 3, é esposa, é empresária, é autora de 2 best-sellers de livros de receitas de culinária, né? É uma youtuber com mais de 712 mil inscritos no canal, onde ela ensina a cozinhar bem e de forma prática, tanto que até eu já consegui fazer as suas receitas. É mesmo? A gente vai ter que conversar sobre isso, então. Vamos conversar. E eu já faço algumas coisas e a gente tenta algumas coisinhas com as crianças lá, porque eu sei que você faz isso com as crianças, né? Além disso, ela oferece cursos, né? Sobre o preparo e congelamento de refeições. Então a gente vai explorar aqui um pouquinho da jornada de empreendedorismo, das experiências que ela teve nos Estados Unidos, no Canadá e do seu retorno aqui para o Brasil. Franciele Nogueira. Ai, obrigada pelo convite. Tô curiosa para saber o que a gente vai conversar aqui hoje e tô ansiosa e feliz de estar aqui. Muito obrigado. Muito bom. Bom, o Elton já adiantou um pouquinho do seu currículo, né? Mas vamos entender como que tudo isso começou, da onde que você é. Eu sou nascida e crescida e criada no Rio Grande do Sul. Eu morei em várias cidades no Rio Grande do Sul, então assim, é difícil dizer exatamente de onde eu sou, mas eu cresci lá, depois eu acabei vindo para cá, para essa região aqui para fazer faculdade, aí acabei casando por aqui, fui morar fora, e aí lá que começou o meu trabalho, eu morei 7 anos nos Estados Unidos, 3 anos no Canadá, e aí quando eu cheguei nos Estados Unidos aqui, surgiu a ideia de criar um canal de receitas, eu gostava de cozinhar, mas era ainda muito amadora, mas comecei a estudar um pouco mais sobre isso e decidi compartilhar isso com quem eu conhecia e acabou se expandindo. Que legal. Uhum. E a paixão pela culinária, como que veio? Eu gostava de cozinhar desde criança, mas nunca foi uma coisa assim muito forte, assim, de ter aquela tradição de cozinhar, aquela coisa o que eu faço com os meus filhos hoje, de sentar e conversar, não sentar e conversar, de sentar e cozinhar com eles e tudo mais. Mas eu cozinhava uma coisa aqui, outra ali, mas foi depois que eu me formei na faculdade, fui morar sozinha, que aí a coisa apertou, eu tinha que cozinhar para mim mesma, e aí eu comecei a pegar gosto. Na época também, eu trabalhava numa agência de publicidade e um dos meus clientes era um restaurante. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi um dia eu fui fazer um acompanhamento nesse restaurante, fiquei lá 3 dias, a gente estava filmando algumas coisas, fazendo alguns trabalhos publicitários para esse restaurante. E eu fiquei lá em contato com as cozinheiras e com os chefes, e era um restaurante em São Paulo, assim, bem importante. E eu comecei a ver, foi ali que a minha ficha caiu. Eu falei, gente, eu queria estar aqui, eu queria mexer com isso, não exatamente estar no restaurante, mas eu queria mexer com isso, eu gosto mais disso do que de publicidade. E aí, aos poucos, eu fui fazendo caiu a minha ficha que talvez publicidade não fosse a minha área, que era a minha área de formação e de trabalho. E aí eu fui migrando aos poucos para isso, mas sem noção nenhuma do que ia virar, né? Porque quando eu comecei não tinha YouTube dessa forma, não tinha Instagram dessa forma, não tinha nada disso, né? Foi uma coisa assim, meio que foi acontecendo. Tanto que você começou o canal lá em 2012, né? Pois era naquela época, não sei se vocês lembram, mas assim, YouTube era para você assistir clipe de música e ver vídeo engraçado de meme. E era isso, era isso, assim, né? Tinha pouquíssimas pessoas, né? E o desejo pela culinária, na infância, você não tinha esse despertar? Eu gostava, e eu tinha uma tia que sempre me incentivou. Ela comprava aquelas revistinhas de supermercado com receitas, ela escrevia as receitas da nossa família em caderno e me dava isso. Então eu sempre tive esse incentivo, e eu cozinhava uma coisa aqui, outra ali. Minha primeira receita eu tinha, acho que talvez uns 6 anos, minha mãe tinha acabado de comprar um micro-ondas e eu peguei o livrinho que vinha no micro-ondas e fiz uma receita de uma torta de maçã que ficou horrível, incomível, incomível. Aí só tive uma vizinha minha que comeu em respeito ao que eu tinha feito. Inesquecível. Nem meu pai nem minha mãe comeram. Essa foi a minha primeira receita, mas foi surgindo depois que eu formei na faculdade, fui cozinhar sozinha, depois que eu casei, aí aquela coisa, queria agradar o marido, fazer uma coisinha aqui, outra ali, daí eu fui desenvolvendo. Mas a publicidade não saiu de você, né? Então, assim, sim e não, porque o que eu faço tá muito ligado, né? Sim. Eu faço publicidade, eu trabalho com marcas e faço, então, assim, estar por dentro desse universo é um grande facilitador, né?
de saber como as coisas funcionam dentro de uma agência quando eu tenho que fazer alguma publicidade. Mas na época que eu formei em 2009. Então, assim, rede social não tinha, a gente não falava, não estudava isso na faculdade, não tinha nada dessas coisas, do que eu faço não era estudado. Então, tudo que eu aprendi foi pensando em mídias de massa, TV, rádio. Quando eu trabalhei em agência, a gente tinha clientes, a gente fazia anúncios para isso, né? Não tinha nada de rede social envolvido. Então, de certa forma, tá muito conectado, mas a minha faculdade não me trouxe o conhecimento que eu precisava, porque na época não tinha aquilo. Perfeito. Porque era um outro momento, era uma outra... Era bem diferente. Era disruptivo, né? O que estava começando ali, o YouTube... Ninguém pensava isso, ninguém pensava, estava começando ainda o pessoal anunciar no Google, estava começando isso, a gente teve umas pinceladas disso na faculdade, mas foi muito, muito superficial, assim. Ainda estava bem no começo. Em 2012, dá pra gente falar que o YouTube era praticamente mato, né? Não era nada do que é hoje. Como que você tinha uma referência de que formato fazer, ou foi tudo na intuição? Como é que foi? Olha, essa é uma pergunta que nunca ninguém me fez sobre o meu trabalho. Sim, quando eu comecei, na verdade, eu criei um blog para compartilhar as receitas que eu ficava compartilhando com as minhas amigas. Eu ficava mandando receita que eu tinha uma pasta no Facebook naquela época. E eu postava as fotos das comidas que eu fazia. E minhas amigas pediam, me ensina, me dá receita, não sei o que lá. E eu ia passando uma a uma, sabe, pras amigas a receita. Aí meu marido falou assim, por que você não faz um blog, né? Naquela época, blog era uma coisa importante. Sim. Principalmente porque a gente chegou nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos até hoje, blog de receita é uma coisa muito forte. Aqui no Brasil não é tanto, mas lá até hoje é uma coisa forte. E a gente chegou lá e ele falou assim, em vez de você ficar mandando essas receitas, uma a uma, cria um blog e faz esse trabalho, né, no blog. E aí eu decidi criar o blog e era muito, muito, muito amador mesmo. Era tipo assim, a foto que eu fazia ali era muito amador. Mas aí depois disso, qual que era a pergunta? Que agora eu já esqueci. Naquela época não tinha referência, né? Não, Como que você moldou, Então, aí quando eu decidi criar um vídeo, eu falei assim, vou fazer... as minhas amigas falaram assim, em vez de você ficar postando no blog, por que você não faz um vídeo? Fica mais fácil a gente ver a receita e tal. E aí eu tinha muita, muita, muita vergonha. E aí eu fiquei meses, assim, cozinhando a ideia de fazer um vídeo. Até que um dia eu acordei meio animada e resolvi fazer. E postei. Mas quando eu postei esse vídeo, eu não acompanhava... Eu acompanhava uma pessoa naquela época, que era uma referência americana, que é a Laura in the Kitchen, que é uma pessoa muito grande no YouTube até hoje. Ela é a americana italiana e ela era a minha referência. Quando eu tava para mudar para os Estados Unidos, eu assistia muito o canal dela no YouTube, as receitas, porque eu tava aprendendo inglês. Então eu assistia muito o conteúdo dela para poder entender o nome dos ingredientes em inglês, já que eu ia morar lá. Então assim, ela foi a minha primeira referência. E depois eu comecei a acompanhar algumas outras pessoas nos Estados Unidos que faziam receitas e eu usava isso de inspiração. A forma como faziam os ângulos, a forma como fotografavam, o tipo de receita. Eu comecei a me inspirar um pouco nessas pessoas até descobrir o meu estilo e aí, né, seguir o meu próprio caminho. Mas não tinha muita coisa aqui no Brasil ainda e a gente estava muito começando. Então as minhas referências eram de fora. Totalmente de fora. Uhum. Que massa, legal, né? Muito legal. E como que foi essa chegar lá e você chegou sozinha lá? Você foi com algum parente, amigo? Eu fui com meu marido, a gente foi recém-casado, eu nunca tinha pisado fora do Brasil, a não sei pra ir ali no Paraguai comprar umas bombinhas. Nunca tinha ido, mas ele já tinha morado quando era criança, ele já tinha morado na mesma cidade e ele foi pra estudar. Então eu tava indo pra acompanhar os estudos dele, tipo, o meu visto era de nada, assim, era de tipo, literalmente acompanhante. Ele tinha um visto de estudo e o meu era de tipo, pode ir junto, sabe? Pode dirigir, mas e é isso aí, então tipo assim, vive ali junto. Então, assim, nesse período, a gente foi sozinho, a gente foi com 4 malas, a gente se desfez eu falo que a gente se desfez de tudo que a gente tinha aqui no Brasil, que era nada, que a gente não tinha nada. Que ano que era isso? 2012. 12. Uhum. A gente era recém-casado, então assim, era pra gente ter casado e já ido, mas aí enrolou um pouco o processo da universidade, a gente teve que ficar 1 ano ainda esperando. Então, quando a gente completou ali 1 ano de casado, a gente foi. Então, logo que a gente casou, a gente ganhou presentes e montou meio que a casa ali pra gente morar, mas a gente já sabia que a gente ia embora, então a gente não tava assim muito firmando os pés aqui, sabe? Então, eu falo que a minha vida de adulto foi fora do Brasil, porque eu formei na faculdade, eu já casei, e aí fiquei 1 ano ali e já fui embora. Então eu não tive a vida adulta mesmo do Brasil, de pagar conta, de pagar os boletos, de fazer imposto de renda, essas coisas todas só foi acontecer agora, quando eu voltei.
Porque eu não sabia o que era ser adulta. Eu não sabia o que era ser adulta aqui no Brasil ainda, né? Que eu fiquei fora, eu fui embora cedo, né? Deve ter levado um susto na hora que retornou, né? Assim, eu já sabia que as coisas iam ser tudo caro e tal, mas a gente sempre se assusta um pouquinho, né? Imagino que a vida para empreender lá fora deve ser menos difícil, né? Olha, o Canadá, por exemplo, que eu fui, eu achava, assim, por exemplo, os impostos do Canadá muito mais altos que os do Brasil. Inclusive para a empresa, o que eu pagava de imposto de renda lá na porcentagem, na proporção, era maior do que o que eu pago aqui. Isso é uma coisa que eu falo para todos os empreendedores, né? Eles acham que aqui a tributação é alta, mas se alguns países do mundo é muito maior que o do Brasil. O Canadá é um exemplo, né? Só que a diferença é que você vê para onde o dinheiro está indo, aquela coisa toda, né? Mas tanto em termos de empresa quanto pessoa física também, o imposto é muito alto lá, né? Então, aqui até que não foi tão ruim, porque eu já estava acostumada com o padrão de lá, assim, né? Então, de porcentagem alta de imposto, então até que foi suave a transição. Ô Fran, você passou então mais de 10 anos na América, né? Do Norte. Quanto isso influenciou aí na sua jornada empreendedora? Porque ali não nasceu só uma youtuber, né? Nasceu uma empreendedora, né? Como que essa experiência ali na América contribuiu aí para a empreendedora que foi nascendo junto com você? Eu acho que a Fran youtuber, por exemplo, a Fran influenciadora, só veio por conta dessa experiência. Legal. Porque como eu fui acompanhar o meu marido para estudar, eu não tinha visto para trabalho nos Estados Unidos. Certo. Então eu não podia trabalhar. Eu tive empregos assim, informais, né? A gente vai fazendo coisas aqui, outra ali, mas eu não podia formalmente trabalhar quando ele estava estudando, né? Então, a minha alternativa, eu falo assim que, por que eu não desisti do YouTube? Porque era a minha única alternativa. Porque eu falei assim, eu preciso empreender em algo que não dependa do país, que não dependa da burocracia do país, que eu possa fazer para o Brasil. Legal. Então, eu vi uma oportunidade que nem existia direito, né? Mas eu falei assim, cara, eu vou investir nisso, porque isso não me impede de estar aqui. Sim. Porque eu, tecnicamente, não estou trabalhando no país, né? Eu estou trabalhando para o Brasil. Então, eu vi essa oportunidade e a minha jornada, ela foi muito longa até crescer, até poder prosperar financeiramente nisso. E eu só não desisti porque eu realmente não tinha muitas alternativas. Eu gostaria de dar uma versão, assim, bem bonita e falar, não desista dos seus sonhos, né? E aquela coisa. Mas, de fato, sendo bem prática, se eu largasse o YouTube, o meu Instagram, o trabalho que eu fazia ali, eu ia fazer o quê? Sabe? Eu ia fazer uma faxina, que eu fazia, cuidar de uma criança, que eu já fazia. Eu vou fazer o quê? Então, assim, era a oportunidade que eu tinha de ter alguma coisa no futuro, sabe? Entendi. Então, foi meio que isso. E eu acho que se eu tivesse aqui no Brasil, a minha vida provavelmente teria tomado outro rumo, eu teria continuado trabalhando em agência. Não sei se eu teria seguido esse rumo, sabe? A gente não sabe o caminho que ia dar, né? Não tem como saber, né? E quando que você sentiu que deu certo? Falou, ufa, deu certo. Olha, demorou bastante. Bastante porque eu acho, por algumas razões. Eu acho que primeiro que ninguém sabia o que estava fazendo na internet. Não é que nem hoje, né? Hoje você vai começar, eu quero ser influenciadora digital. Beleza, você compra um curso de alguém no Instagram que te ensina como crescer, os hacks de engajamento, de não sei o quê. E você aprende e você começa, certo? Os códigos virais. Música em alta, põe um título chamativo, faz não sei o que lá. Quando eu comecei, não tinha ninguém para ensinar isso, era tudo tentativa e erro, então foi um processo muito longo e foi um processo de amadurecimento meu, profissional. Porque eu ainda era muito crua em tudo, assim, eu não tinha uma visão empreendedora quando eu comecei, assim, eu tinha visão de que eu queria alguma coisa, mas eu não sabia como fazer isso. Talvez as bases do seu princípio como publicitária te ajudou nisso, né? De entender um pouco de copy, de entender um pouco de persuasão ali, algumas coisas assim, ter uma noção artística para filmagem, mas foi muito superficial, assim, eu tive que aprender fazendo. Lógico. Então, o processo demorou e eu acho que foram assim uns... Quer ver, eu comecei em 2012, foi em 2019 que de fato... Caramba. 2019 que de fato eu falei, cara, eu posso viver disso, o que eu ganho hoje me sustenta, de fato. Não é um troco, não é um a mais, não é, sabe, uma coisa assim, uma renda extra. Isso de fato é uma renda.
demorou muito. Mas não que tenha sido, tenha que ser assim para todo mundo. Hoje em dia é muito mais fácil e também foi o meu processo, né? Sim, outras pessoas tiveram um retorno muito mais rápido, mas era o processo que eu precisava passar. Que hoje em dia, a gente consegue engajar muito mais fácil, né? Uhum. E a galera normalmente aparece num vídeo que explodiu e tudo mais. Com você teve isso também, de um vídeo subir muito, ou foi bem orgânico mesmo? Teve aquele vídeo que, pum, deu boom, ou foi algo muito orgânico? Foi tudo muito passo de formiguinha. Eu não tive, assim, nada que foi uma coisa assim que, nossa, a partir daquele momento foi um momento decisivo que explodiu e foi uma construção bem sutil, bem suave. E eu acho que a maioria das pessoas hoje espera esse grande momento, onde tal vídeo viralizou e aí eu ganhei 10 mil seguidores em um dia e não sei o que aconteceu. Assim, pra mim, nunca aconteceu. Nunca. Eu nunca tive, assim, uau. Eu tenho hoje em dia no Instagram, por exemplo, conteúdos que viralizam. Eu tô mesmo, no momento agora mesmo, eu tô numa semana que eu ganhei muitos seguidores, porque eu tive 2 conteúdos que viralizaram. Mas isso veio agora, porque toda a construção foi, assim, foi muito devagar, não teve nada, assim, por isso que teve que ter muita persistência mesmo, porque tinha tudo pra, tipo, isso aqui não tá dando certo, tá crescendo muito pouco, eu não tô vendo retorno, não teve isso, por isso que foi muito demorado. Eu tenho hoje no YouTube o vídeo do parto, do meu segundo parto, que é o vídeo mais assistido do canal, que tem 4 milhões e poucos de visualizações. Foi o único vídeo que, de fato, assim, uau, foi muito, assim, espetacular, assim, as visualizações, subiu muito. Só que ele não me trouxe seguidores, porque foi um vídeo que viralizou no Paquistão. Caramba. Eu não sei, eu não consigo entender o que aconteceu. Eu postei o vídeo, depois de um tempo passou, porque às vezes no YouTube pra viralizar demora, às vezes são meses. Um vídeo tá lá parado meses, daqui a pouco do nada ele começa a pegar visualizações ali. E esse vídeo foi assim, daqui a pouco eu olhei e falei, gente, da onde tá vindo isso? Tanta Aí gente. quando eu fui ver, porque você consegue ver dos países da onde tá, né, as pessoas estão assistindo, e era do Paquistão, eu falei, gente, da onde eu fui parar no Paquistão? Eu não sei, mas alguma coisa aconteceu lá. Tanto que eu vou abrir aqui e confessar publicamente, né? Eu tenho uma filhinha que vai completar agora, em maio, 5 anos, né? Então, basicamente, os nossos filhos têm quase a mesma idade. O meu é de maio também. Então, e a minha esposa, quando ficou grávida, ela foi recorrer à internet, né? Então, ela se deu com um vídeo da Fran. E ali, daquele momento em diante, de 5 anos atrás, ela consome os conteúdos da Fran todos os dias. Ai, um beijo pra você. E tanto que ela veio hoje pessoalmente aqui pro tietar. estúdio para conhecer a Fran. Quando eu falei que eu consegui o contato com você, ela ficou muito feliz, muito feliz. Por quê? Porque há 5 anos ela te acompanha todos os dias, todos os vídeos. Gente, vou confessar que ela vai ficar brava comigo. No trabalho dela ela não tem Wi-Fi. Então o que ela faz? Ela baixa todos os vídeos em casa, na playlist que ela não conseguiu assistir, para ela poder, na hora do almoço, te assistir. Deixa isso claro, na hora do almoço. Isso aí é, meu amor aqui, ó. Confessei. Que gracinha. Então ela baixa offline para poder assistir na hora do almoço. Mas é muito, muito legal, assim, né? Como a gente consegue impactar outras pessoas, né? Falando da nossa vida, das nossas experiências, do nosso dia a dia, né? E você conseguiu alcançar muita gente, né? Porque hoje, 712 mil inscritos no Instagram No YouTube. acompanham você num vlog, você compartilhando as suas receitas, compartilhando os seus projetos, né? Acompanhando a sua vida, né? Basicamente, né? É muito louco isso, né? Muito Pensar louco, assim gente. que... Porque eu tenho uma vida comum, né? Talvez para algumas pessoas... É diferente, né? Cada pessoa tem uma vida, mas a minha vida não tem nada de extraordinário, assim, de... aquela pessoa mega multimilionária que vive naquela mansão luxuosa e tem aquela vida que, sabe? A vida é comum, né? Eu limpo a minha casa, eu lavo meu banheiro, eu vou no mercado e reclamo do preço, igual todo mundo, né? E eu acho tão extraordinário que as pessoas se conectem comigo, eu acho uma grande honra e um privilégio, assim, de fato, eu não coloco isso como uma coisa banal, porque não é uma coisa banal ter isso, sabe? Eu acho que é uma coisa muito especial e ter a oportunidade de falar com pessoas
e de compartilhar minha visão de mundo, compartilhar minhas ideias, meus valores. Isso tudo, assim, é algo, assim, é um privilégio muito grande. É muito grande. Assim, eu sou muito, muito agradecida por cada pessoa que tá ali assistindo, acompanhando, que faz como a sua esposa faz, de pegar e baixar o vídeo e não perder um vídeo. Isso nossa, é demais, assim. Ô, Franz, você falou agora sobre conexão. Em 2020, aí na crise sanitária, você sentiu uma conexão maior das pessoas por estarem em casa, consumindo mais conteúdo? Para você houve uma diferença? Muita gente começou a acompanhar o meu canal na pandemia ali, porque foi muita gente em casa, né? Então eu recebo até hoje, eu comecei a te acompanhar desde a pandemia, desde não sei o quê. Porque esse mercado digital explodiu na pandemia para tudo, né? Para quem, tanto para quem cria conteúdo mesmo ali, de YouTube, de Instagram, quanto para quem vende cursos, né? A gente sabe a explosão que teve no mercado digital, né? Então foi um período que todo mundo em casa, trancado, queria fazer alguma coisa, né? E a forma de se conectar com o mundo foi através da internet, né? Então, eu senti bastante crescimento nesse período, assim. Eu produzi muito também, e também era a forma de eu me manter ali sã também, né? E eu não perder o meu emprego também. Eu fiquei muito agradecida, principalmente nesse período, né? A gente lá no Canadá, se aqui no Brasil foi rígido, lá então, misericórdia. Foi assim, muito, muito. Os comércios realmente ficaram fechados. O shopping ficou mais de um ano fechado. Meu cabeleireiro ficou mais de um ano sem atender. Um ano sem atender. Então, assim, foi realmente, assim, muito... Assim, foi muito rígido lá. E poder trabalhar de casa, na internet, não afetou em nada o meu trabalho. Pelo contrário, ele cresceu. Então, assim, pra mim foi maravilhoso, né? Lógico que a pandemia foi péssimo em muitos sentidos para todo mundo, mas em termos de trabalho foi uma coisa boa para mim. Sim. Ô, Fran, agora uma curiosidade, tá? Aonde que você conseguiu tempo para ter toda essa rotina? Que eu vi que a sua rotina eu sei que eu assistindo os vídeos parece que é o seu dia inteiro ali, né? Mas é um corte do seu dia, né? Mas como que você organiza a sua agenda para conseguir ter toda essa produção? Porque você conseguiu produzir o seu curso. É muito difícil tirar um curso do papel. Eu falo isso porque a gente lida com infoprodutores que tem o sonho de colocar um curso lá na Hotmart, de vender tal há anos e não consegue produzir lá o primeiro módulo, né? Então é difícil produzir um curso. É difícil produzir. Você tem 2 best-sellers, 2 livros, né? Lançados, e é lindo o livro, capa dura, é maravilhoso. Eu esqueci de trazer aqui, ficou mas tudo em bem, cima da mesa. Depois a gente coloca o link, né? Na descrição. A gente vai compartilhar tudo para todo mundo ter acesso, como adquirir o livro, né? Mas como que você organiza a sua rotina de produzir os conteúdos para as redes sociais, para o YouTube, para Instagram, conseguiu produzir os seus produtos e ainda tem a jornada de mãe, de mulher, de esposa? Como que é essa rotina? Como que você gerencia tudo isso? Olha, quando eu paro pra pensar, nem eu sei responder. Assim, algumas coisas. Eu acho que eu sou rápida pra fazer as coisas. Eu faço as coisas rápido. Eu falo que o segredo é fazer tudo mal feito. Brincadeira. Eu uso isso como um exagero, mas em certos momentos eu de fato aplico isso. Eu falo. Falei, não vai dar pra ser perfeito. O feito é melhor que o não feito. Melhor que o perfeito, né? Todo mundo fala, não, melhor que o perfeito. Não, o feito é melhor que o não feito. Então faz, né? Assim, eu acho que eu sou rápida pra fazer as coisas. Eu consigo conciliar várias coisas simultaneamente. Eu também acordo muito cedo. Eu acordo 5:30 da manhã. Então isso me ajuda bastante. E eu durmo cedo também. E eu levo a vida tranquila, sabe? Com criança, eu não sou muito noiada. O povo, às vezes tem gente que assiste meus vídeos e fica até meio desesperada. Ai, a criança fica perto do fogão. Ai, não sei o que, você tá deixa a criança lá com a mangueira na... Cara, eu faço o que tem que ser feito. Então, ontem, por exemplo, eu precisava cozinhar, precisava gravar uma publicidade para uma marca, era uma receita. Meus 2 filhos, o mais velho estava na escola, os outros 2 em casa. Eu abri a mangueira do lado de fora de casa, ali onde eu tinha um campo de visão, e deixei eles ficarem brincando. Eles ficaram 1 hora lá brincando com a mangueira. Deixei a mangueira assim, né, com a aguinha saindo, uma miseria. Mas assim, eu fiz o que precisava ser feito, sabe? Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco, assim, de você se livrar um pouco dessa perfeição, de, querer tudo muito perfeito, querer tudo, daquele jeito idealizado, sabe? A gente faz o que dá.
E aí eu vou fazendo uma lista de prioridades, aí hoje tem que fazer isso, isso e aquilo. O resto, se dá pra fazer, faz, se não, fica pra amanhã, e tem coisa que eu vou empurrando de dia após dia. E é isso, assim, não tem muito segredo. Eu acho que é fazer rápido, não abrir mão de certos perfeccionismos na vida. E de resto, eu acho que não sei, eu acho que é natural meu mesmo. Eu não consigo ficar parada, não consigo. Olha. Eu não consigo, eu termino um projeto, aí eu falo, agora eu vou poder respirar. Quando eu terminei as gravações do curso, falei, agora, graças a Deus, vou conseguir respirar e tal, porque foi uma coisa que me exigiu, assim, absurdamente. Eu fazia domingo, eu passava todos os meus domingos o dia inteiro gravando, foi o projeto de um ano. Né? Você perguntou como que consegue gravar curso? Sim. O meu curso, eu nem contei quantas horas aula eu tenho ali no curso, mas são muitas. Muitas. O curso é gigantesco. São 400 refeições que eu ensino no curso. Uau. Então, assim, é muita coisa. Fora os módulos teóricos, tudo. Então, assim, é muito material. Eu passava os meus domingos todos gravando, mandei meus filhos para casa de sogro, sogra. Falei, fica aí. Dava domingo, meu marido pegava as crianças e tchau, te vejo à noite. Pegava as crianças e saía, eu ficava o dia todo gravando. Foi um período, né? E às vezes eu tenho alguns períodos onde eu faço esse tipo de coisa. Eu tenho que focar em alguma coisa muito específica. Então, eu tenho que abrir mão, vou ter que ficar menos tempo que eu queria com os meus filhos, meu marido vai ter que dar mais conta do que eu, e assim como tem períodos que ele precisa mais de mim, a gente vai se revezando, e aí eu tento fazer isso, certos momentos eu foco na intensidade do negócio, e depois eu compenso, né? Então, acho que é isso. Muito bom. Não sei se eu respondi, Sim, você ajudou? Sim. Parabéns. Importante ter a rede de apoio, né? Nessas rede de áreas. apoio é tudo, faz muita diferença. Quando estava no Canadá, eu também fazia muita coisa. Eu produzi meus 2 livros estando lá. E eu estava grávida, das 2 vezes que eu produzi livro, eu estava grávida. E com um bebê, né? No primeiro livro, eu tinha o Josh e estava grávida do Noah. E no segundo livro, eu tinha o Josh, o Noah e estava grávida da Olivia. E eu produzia os livros, e aí eu ficava com as crianças em volta. Tava ali fotografando a receita, as crianças estavam ali brincando, tava ali administrando. Parava um pouquinho para ir ali atender uma briga dos 2, e aí vinha, eu continuava fotografando a receita. E ia fazendo, né? Você acha que eles já conseguem ter a dimensão do seu trabalho? O público que você alcança? Acho que não. Muito O Joshua, ele tem um pouco mais de noção por ser mais velho, ele tem um pouquinho mais de noção de câmera. Mamãe, esses dias ele falou, mamãe, vamos fazer um café da manhã bem especial, porque daí você pode gravar. Ele falou assim. Aí você pode mostrar no vídeo. Mas ele não tem noção de quantas pessoas. Às vezes as pessoas abordam na rua, às vezes alguém me encontra e tal, e daí conversa com ele tipo, fica assim, tipo, com aquela cara de... mas assim, como que você sabe meu nome? Ele fica meio que assim, ainda não entendeu. Os outros 2 aí não entenderam nada mesmo. Com certeza. Eu acho que deve ser muito difícil dividir isso, né? Porque você é a empresa, né? Como que é cuidar desse marketing pessoal, assim? Porque imagino que, sei lá, você vai na padaria... Você pode encontrar algum seguidor, como que é isso? Eu não sou famosa assim esse ponto, né? Não é assim, mas assim, são eu encontro... 712 mil pessoas. Surpreendentemente, eu encontro pessoas nos lugares que eu vou, assim, boa parte das vezes que eu saio, eu encontro uma pessoa, pelo menos. Mas dividir o pessoal do profissional não tem na minha área, não existe isso. Eu sou o meu nicho, né? Eu vi alguém falando isso, né? Ontem no Instagram, não lembro quem, alguém que eu sigo no Instagram falou isso, que falou assim, quando pergunta o meu nicho, eu sou o meu nicho. E aí eu ouvi isso e falei, caramba, é isso mesmo. Eu sou o meu nicho, eu sou a minha empresa, é tudo misturado, não tem separação. Sabe? Eu não tenho jornada de trabalho das 8 às 6, não tem. Eu tô aqui trabalhando hoje, eu vou gravar vídeo até 10 horas da noite, eu vou estar gravando, é isso, não tem. E é você mesmo que grava, edita? Eu tenho uma editora hoje que trabalha comigo, já faz uns 3, 4 anos que ela edita meus vídeos, mas eu também edito. Parte dos vídeos são editados por mim, então tem vários vídeos, os conteúdos do Instagram eu também edito, de YouTube eu edito também, mas hoje em dia a maioria dos trabalhos ela faz, eu tenho também uma pessoa que me ajuda, que é a minha social media, ela também me ajuda a editar os Reels, mas eu edito também, por muitos anos fui eu que editei, né, eu que editava sozinha e depois eu terceirizei, que aí eu percebi que foi uma coisa que talvez até entre em questão de empresa, eu sempre concentrei tudo muito em mim, porque eu tinha muitos gastos e pouco lucro, né, então assim, eu tenho que fazer tudo, tal, não tô em condição de contratar alguém para fazer as coisas. Aí uma amiga falou assim para mim,
contrata uma editora de vídeo, porque você vai poder produzir mais e tal, né? Que você gasta muito tempo. Cada vlog que eu edito são 4 horas, pelo menos, de edição. Então, assim, aí é um meio período ali, né, que eu poderia estar fazendo outra coisa. Aí eu falei, cara, mas é que eu não tô em condição de pagar uma editora agora pra editar os meus vídeos. Ela falou, não, Fran, você vai fazer um investimento de 1, 2 meses, você vai ver que você vai conseguir produzir mais, isso vai te trazer mais retorno. E eu falei, fui na fé, sabe? Eu falei, tá bom, vou contratar, que é a editora que trabalha comigo até hoje. E eu contratei, e em 3 meses eu tripliquei o meu faturamento. Perfeito. É porque você foca naquilo que você tem que produzir e aquilo que não faz parte, você terceiriza. Eu pude terceirizar e, assim, agora eu ainda sou muito centralizadora na minha empresa. Eu quero muito fazer as coisas eu mesma, porque eu quero aquela coisa de... Eu gosto de trabalhar sozinha, sabe? Tipo, eu não gosto de ter chefe e também não gosto de ficar prestando contas pra ninguém. E quando você tem uma empresa, por mais que você seja a dona da empresa, seja a chefe, você tem que prestar contas de, tipo, olha, eu tenho isso aqui programado, que nem eu tenho a minha social media... Já que você estiver assistindo, fica brava comigo. É assim, ela tá me cobrando, Fran, a gente tem aqui na agenda esse conteúdo programado pra amanhã, cadê esse vídeo que não tá pronto aqui pra eu poder editar e finalizar? Se eu tô sozinha, eu falo, dane-se, tipo, só eu, não tenho que prestar conta pra ninguém. Agora você tem funcionários, você tem pessoas que estão dependendo pro trabalho delas acontecer, o seu ser feito, eu fazer a minha parte, aí põe uma pressão adicional, né? E eu acabo sendo muito centralizadora, mas eu tô aprendendo a delegar mais. Eu tô aprendendo essa questão de gestão. É uma coisa que eu tenho, esse ano, principalmente, eu tenho focado bastante em gestão. Trabalhar a gestão de pessoas e começar a me enxergar mais com esse olhar de empresa mesmo. Não sou uma blogueira. Eu sou uma empresa. Eu tenho funcionários, eu tenho reuniões semanais, eu tenho relatórios sobre os meus números todo mês. Tem todo um trabalho de empresa normal, né? Que as pessoas acham que é só estar lá, né? Fazendo videozinho, mas não é, né? Não imagina, né? Você falou sobre o aumento do faturamento. Hoje em dia está muito ligado a isso, a parceria com marcas, né? E tudo mais. Como que você enxerga isso na rede social? E uma dica também, como você tem a publicidade, né? A formação. Uma pessoa tá lá, tá começando agora na rede social ali, tá querendo ser youtuber, alguma coisa. Como que ela faz para talvez trazer uma empresa grande como parceira? Exatamente. Cara, se souber, me conta. Você pode contar um pouquinho da sua experiência. Como que você fez? Você conseguiu essas parcerias? Eu comecei, a minha primeira publicidade foi em 2014. Eu comecei em 2012, 2 anos depois. Foi a minha primeira publicidade, minha primeira marca que eu atendi foi a Hershey's. No YouTube? Foi no YouTube, Foi a primeira publicidade que eu fiz. E eles vieram atrás, eu não tinha um trabalho muito ativo de ir atrás das marcas, e aí foi o primeiro trabalho que eu fiz. De lá pra cá, eu comecei a fazer algum trabalho ou outro, mas como eu morava fora do Brasil, isso me impedia muito de fazer trabalho com marcas. Eu já tive ação minha que era fechada com marca, que já estava fechada, que enviou os produtos, chegou na alfândega, não passou, e eu tive que cancelar a ação, devolver o dinheiro, toda aquela coisa assim. Então, sempre foi uma coisa que me atrapalhou muito quando eu morava fora do Brasil. Eu perdia muitas oportunidades. Tive oportunidades, assim, não só de trabalho de publicidade, mas até de... Uma vez me convidaram para participar de um programa da Globo. E era assim, tipo, daqui a 2 dias, você tem que estar aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, então, eu só tenho um probleminha, que eu tô um pouquinho longe. Aí você vai perdendo oportunidades. Então... Isso foi muito ruim, mas eu vim trabalhando com as marcas, uma aqui, outra ali, mas nada muito constante, até eu voltar para o Brasil agora ano passado. Quando eu pisei no Brasil, na semana que eu pisei no Brasil, começou a chover trabalho para mim, assim, eu nunca fiz tanta publicidade quanto eu fiz, assim, na semana que eu voltei, eu acho que eu trabalhei com umas 3 marcas na mesma semana. Eu falei, gente, vamos ter que distribuir isso aqui melhor, porque senão meu público não vai aguentar um monte de publicidade aqui. Mas eu fiquei muito surpresa, como estar aqui fez a diferença para mim. E eu também comecei, do ano passado para cá, eu comecei a fazer um trabalho ativo também. Então, eu tenho uma pessoa hoje que trabalha para mim, que ela faz a parte comercial e ela não só recebe os pedidos de orçamento que vão chegando no meu e-mail, das marcas entrando em contato, mas ela também faz esse trabalho ativo. Ela entra em contato com as marcas para dizer que eu existo, ela manda o meu Media Kit. Então, o que eu posso dizer? Primeira coisa, se você quer trabalhar com marcas, você tem que ter um Media Kit, que é aquele documento que mostra os seus números, mostra quantos seguidores você tem, qual que é a sua taxa de engajamento, qual que é o seu nicho, mostra um pouco do seu trabalho, é o seu currículo, né? É o seu portfólio. É o seu portfólio. Então, assim, tem que ter isso, só que para você ter isso, você tem que ter pelo menos um pouquinho de números, né? Porque senão, não adianta ter 10 seguidores e ir atrás das marcas, você tem que ter
uma coisa razoável ali. Então, você vai ter que encarar esse trabalho como um investimento. Eu vou investir. E aí, quando você tiver um número que você julgue suficiente, aí você começa a ir atrás disso, sabe? Eu acho que queimar cartucho muito cedo só vai fazer você perder tempo, assim. Tem que ter um pouco tem que ter um pouco do que oferecer para as marcas, né? E mudando um pouquinho a visão, o que você acha que a marca espera não de você, né, mas de uma pessoa que ela vai patrocinar ali? Eu acho que um dos grandes problemas que as marcas encontram é com pontualidade, porque tem muitos influenciadores que não entregam os conteúdos dentro da data proposta, que enrolam, que não tem tanto. Eu acho que essa é uma área que, como não é uma área muito regulamentada, não tem o sindicato dos influenciadores, né? Nada é muito regulamentado, nem preço, por exemplo, cada um inventa da cabeça quanto acha que vale o seu trabalho. Tipo, Sim. eu já conversei com pessoas que têm muito mais seguidores que eu e que cobram menos do que o que eu cobro. E já encontrei pessoas que têm muito menos seguidores que eu e cobram mais do que o que eu cobro. Então, é uma coisa muito... Não tem, assim, base. Você vai conversando com as pessoas os seus colegas de trabalho para poder entender como é que tá. E aí, você vai se baseando nisso. Mas, Ih, eu perdi a pergunta. Qual que era? A visão da empresa. Que Da empresa, o que a empresa Isso. busca? A empresa busca, eu acho que hoje, autenticidade, né? As pessoas querem, as marcas querem anunciar com pessoas que as pessoas confiam, né? E tem muito influenciador que divulga um monte de coisa de produto que não usa. E acho que o público tá se cansando disso, assim, de ver que é aquela coisa fake, sabe? E eu acho que as marcas, elas estão caminhando, graças a Deus, elas estão caminhando nessa transição de anunciar os produtos de uma forma mais natural. Ainda tem marcas que eu encontro hoje em dia que querem fazer aquele anúncio mais engessado. Eu tenho alguns casos, assim, de marcas assim, que aí a gente tenta conversar e fala, olha, se a gente anunciar o teu produto dessa forma, não vai conectar, não vai ficar natural, não vai ficar, né, tem que ser uma coisa um pouco mais leve e tal. Então, assim, muitas marcas já estão entendendo esse recado, que tem que ser uma coisa mais natural. Mas eu acho que a grande dificuldade das marcas é achar influenciadores que são confiáveis, que vão entregar dentro do prazo. E a dificuldade dos influenciadores é a concorrência. Eu acho que hoje está muito forte. Gente, né? Tem muita gente. E aí, como não tem base de preço, por exemplo, sei lá, eu cobro um valor, a marca orçou com alguém que, sei lá, tem o mesmo número de seguidores, o mesmo engajamento, mas cobra metade do que eu cobro. Por que ela vai fechar comigo? Então tem muito esse tipo de coisa de... a marca deixou de fazer com o fulano para fazer com o ciclano por conta dessas coisas. E também a dificuldade do influenciador é fazer com que as marcas entendam, que permitam a gente ser a gente mesmo fazendo a publicidade. Que tem marca que ainda exige muita coisa. Às vezes vem um briefing ali que vem muito engessado de, tipo, tem que falar palavra por palavra do que tem que ser dito, do jeito que tem que ser falado, às vezes até o ângulo que a câmera tem que estar. Assim, tem briefings que são muito, muito específicos e isso engessa demais o trabalho e acaba ficando antinatural, né? E aí, quem tá assistindo... Pega isso, vê que não é a linguagem, não é a Fran falando que essa caneca aqui é legal e compra, gente, essa caneca aqui é muito massa, vai lá, compra. Não é isso, fica uma coisa engessada, isso é muito ruim, ninguém ganha. Exato. Você falou que tem muita gente nesse mercado, né? Você se cobra bastante por conta de ter que ser sempre criativa, tentar inovar para não cair na mesmice? Como que é essa? Você tem uma pressão dentro de você ou não? Eu acho que eu criei o meu próprio estilo de comunicação e de linguagem, de visual, de tudo, e hoje em dia flui mais leve, sabe? Eu não fico mais, assim, desesperada, assim, eu tenho que fazer isso para dar certo. Eu vou acompanhando as trends, eu vou acompanhando o que o mercado tá pedindo, por exemplo. A gente tem tido essa tendência de cada vez vídeos mais curtos, né? Quando eu comecei, eu fazia vídeos no YouTube de receitas, e os meus vídeos eram considerados super curtos, eram 3, 4 minutos. E era muito curto, porque tinha canal que fazia vídeo de receita de 10, 15, 20 minutos numa receita, e os meus eram muito curtinhos, né? Hoje em dia, 3 minutos, assim, é muito para um conteúdo de receita, né? Para um vlog é diferente, as pessoas querem coisas longas. Mas para isso, a gente tem que ir se adaptando, então...
eu me cobro no sentido de estar sempre acompanhando o que o mercado está pedindo e eu vou me adaptando sem perder a minha essência, porque isso é muito importante, porque ser mais do mesmo não vale, né? Eu não quero ser só mais uma que faz igual todo mundo faz, eu tenho que colocar a minha pitada de quem eu sou, eu tenho que colocar, porque é isso que vai conectar, porque senão fica só uma coisa, né? Eu tô ali, por exemplo, ensinando uma receita, qualquer um pode fazer aquilo, eu vou fazer um macarrão alho e óleo, tem 1 bilhão de pessoas na internet que ensinou macarrão alho e óleo, mas as pessoas querem ver a Fran fazendo o macarrão alho e óleo, porque elas se identificam comigo. Então, eu acho que essa conexão é o que faz as pessoas permanecerem ali. E sem isso, eu só sou mais do mesmo. E agora, se eu fico seguindo um monte de tendência o tempo todo, se eu fico seguindo, fazendo exatamente o que todo mundo está fazendo, eu não consigo ter o meu diferencial. Exato. Ô, Fran, sabe uma coisa que eu já acompanhei vários episódios seus, né, lá de casa. Mas é curiosidade, tá? Curiosidade minha, assim. Eu percebo, você mostrava muitos produtos diferentes lá nos Estados Unidos, no Canadá, e até acessórios mesmo na cozinha, na sua casa. Eu falo, nossa, que bacana isso na casa dela. Pô, onde se acha isso aqui no Brasil e a gente não acha? Um exemplo, né? Eu vejo que, por exemplo, você tinha ou tem na sua casa um negócio que eu acho muito legal com as crianças para poder eles participarem das receitas, que é a torre. A torre de aprendizagem. Uhum. É algo muito difícil de achar no Brasil. Agora tá encontrando. Agora tá encontrando. Mas não da mesma qualidade que a gente achava, que a gente acha tão facilmente nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, né? Mas agora a qualidade das coisas é diferente aqui. Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Quando, às vezes, até as marcas se aproximam de você aqui agora, né? E a gente percebe que talvez a qualidade dos produtos lá fora e aqui no Brasil são diferentes, talvez da mesma marca, né? Você sente isso? Você percebeu isso quando chegou aqui no Brasil? Nossa, me surpreendeu. Eu não fiquei falando muito, porque senão você fica chata, fica gringa, né? Tipo assim, ai, gente, aqui no Brasil tudo é muito ruim. Ai, não sei o quê. Porque a gente paga caro com uma qualidade menor. Eu sinto isso. Né? É que assim, a realidade tudo que a gente compra vem da China, certo? Tudo, não tem como fugir. Tudo é da China. Só que o que a gente compra de lá é a primeira linha do que vem da China, né? Aqui não. Então aqui, por exemplo, é a primeira linha. Até o iPhone, gente, é da China, viu? Só pra você saber. Tudo vem de lá. Então, assim, tudo é China. Mas você não vê os produtos da qualidade muito, muito ruim disponíveis na prateleira lá. Aqui você vê. Então, por exemplo, cheguei aqui. Aí fui comprar um carrinho pro meu filho. Vamos comprar um carrinho baratinho, qual que é baratinho? Peguei lá nessas lojas de utilidade, tá? Um negócio, R$20 o carrinho. A primeira sentada que ele teve pra brincar, destruiu o carrinho. Assim, era muito ruim, mas muito ruim. E assim, eu não vejo um plástico daquela qualidade lá. Então, assim, os produtos têm uma qualidade boa, mas eu acho que me surpreendeu demais. Quando eu cheguei aqui no Brasil, porque eu fiquei 10 anos fora, ver o quanto o Brasil evoluiu nesse aspecto aqui. Porque a gente encontra tudo praticamente, tudo. Eu as pessoas falavam pra mim, quando eu tava arrumando minha mudança pra vir pra cá, porque eu trouxe de container minha mudança. E aí eu tava colocando... as meninas que me seguem ficavam loucas comigo, me viam colocando cesto de lixo de banheiro, vassourinha do não sei o quê, e falavam assim, meu Deus, ela acha que ela tá indo pro meio dos macacos, que não tem nada aqui. Ficavam me xingando nos comentários, e eu ficava, gente, mas é que aqui é barato, é bom e tal. E aí eu de fato tinha uma visão de que certas coisas eu não ia encontrar. Ou que se eu fosse encontrar, eu ia encontrar muito caro. O que é verdade. Mas a gente encontra muita coisa. Muita coisa que eu trouxe que eu achei que não tinha aqui no Brasil. E tem. Muita coisa. Mas a qualidade é muito mais acessível. A gente tem poder de comprar lá. Então, fica muito mais fácil trazer de lá do que comprar aqui, né? Era muito mais barato, enfim. Mas me surpreendeu demais, assim, o Brasil, como que a gente encontra tudo. Porque tudo que vem da China que chega lá, tá chegando aqui também, então... E na questão da alimentação, assim, dos produtos que você utiliza na culinária? Eu gosto daqui, assim, o que eu sinto falta de lá é o preço, né? Que lá é... Quer que fale de novo? Não. O que eu sinto falta é o preço, como o poder de compra lá é maior, os produtos são mais baratos também, se bem que no Canadá, nos Estados Unidos até a comida é mais barata, mas no Canadá era bem caro, comida era bem cara. Mas... aqui é tudo caro, mas eu gosto da qualidade das coisas. Tem algumas facilidades lá
que aqui não tem. Tipo, e a salada lavadinha pronta aqui. Você encontra o saquinho aqui por R$10, um negocinho. Tipo, você não vai comprar, entendeu? Uma folha murcha de alface. Lá não, lá você comprava uma salada que vinha com molho, que vinha com as nozes, com os croutons, tudo no mesmo negócio, no mesmo pacote. Então, tinha algumas facilidades de coisas assim que já vinham prontas. Mas como eu cozinho e eu sou meio que da cultura de não fico comprando tanta coisa pronta, eu faço, né? Então não mudou tanto. Eu gosto daqui. Acho que a gente tem uma variedade incrível de alimentos aqui. A gente tem uma alimentação muito rica aqui no Brasil. Eu não acho que perde muito. Tem coisas que a gente adapta, né? Tipo, lá eu comia framboesa, aqui eu não fico comprando framboesa, mas aqui eu compro mamão, que lá era uma porcaria o mamão. Então, sim, e que era muito caro, e lá eu não conseguia comprar mamão. E então, aqui tem a mora é uma delícia. Nossa mora... Então, assim, são substituições, aí a gente vai adaptando, né? O que é essa... Desculpa te cortar. O que é essa torre de aprendizagem que vocês citaram? É um degrauzinho, assim, que a criança fica ali, como se fosse uma escadinha, mas que ela é protegida nas laterais e a gente usa pra criança poder cozinhar junto com os pais legal. E tal. E deixa se fosse um banquinho, entendi. É sensacional. É bem legal. O Fran, você até comentou aí, né, falando quando você trouxe algumas coisas, né, teve muitos comentários, né, do pessoal. Como que você lida aí a questão da exposição? Quanto mais você se expõe, mais opiniões você vai ter das pessoas, né? As pessoas vão começar ali a comentar algumas coisas e você acaba se expondo sobre algumas questões da sua fé, questões políticas, questões, né, de... Política nunca me envolvi. Já me xingaram por isso, porque eu não comento política. Por você não comentar questões Eu não comento. políticas. Eu não comento. E aí, isso... E aí as pessoas reclamam por você não comentar. Então... sempre vai ter haters de tudo que é lado. Como que você lida com essa questão da exposição? Quais os pontos positivos e negativos nisso? Tem sido uma jornada de aprendizado em relação a esse assunto, porque 10 anos fazendo isso, era diferente no começo, que eu acho que as pessoas não comentavam tanto da vida do outro antigamente. Igual quando eu comecei, não era tanto assim. Eu também não expunha a minha vida. Eu comecei compartilhando receitas, então não tinha minha vida pessoal. Era uma coisa pontual, era um tutorial, né? Então não tinha aquela coisa assim de achar... O povo comentava, reclamava. Acho que essa receita não tá legal. Que, ela fez tudo errado. Então essa receita... chamou a receita de bolo de não sei o quê, mas na verdade isso não pode ser... Tinha esse tipo de treta, mas não era uma coisa muito significativa. Quando eu comecei a compartilhar a minha vida e mostrar o meu dia a dia, e depois que eu me tornei mãe, foi que, de fato, começou, assim, eu comecei a ter haters, pessoas, assim, de fato, comentando na minha vida. Eu fui pra terapia, porque eu comecei a ter muita dificuldade de lidar com isso. Logo que eu me tornei mãe, logo que o Joshua nasceu, as pessoas começaram, eu era mãe de primeira viagem, todo mundo, nossa, mãe não sabe de nada, né? Só os outros que sabem, né? Tem que fazer isso. Tá fazendo isso errado. Tá não sei o que lá. Isso começou a me irritar de uma forma, assim, muito, muito séria. E aí eu falei, cara, eu acho que eu preciso tratar isso na terapia, porque que isso tá me incomodando demais? E aí eu fui cavar nisso. E eu comecei a aprender por que as pessoas fazem isso, como que eu estabeleço o limite para as pessoas não se meterem. E isso serve... Aí eu comecei a perceber que na minha vida pessoal eu tinha dificuldade em impor limites e, consequentemente, na minha vida profissional, né, ali na minha exposição, isso acontecia também e eu comecei aos poucos a fazer essa transição. Mas assim, não é fácil a gente... Quando você se expõe, você tá sujeito a tudo, né? Então, assim... As pessoas acham que porque você se expõe, você tem que aguentar tudo que vem, né? Tá se expondo, tá reclamando que te xingaram, que não sei o que lá. Você acha que se expor todo mundo tem que concordar com você, que não sei o que lá? Não, então se você não quer, então que não se exponha. As pessoas falam isso, né? Como se você estar sujeito a receber crítica torna aquilo ok, né? Então uma vez eu vi uma pessoa falando assim, usou um exemplo bem assim, forte, falou assim, imagina, você tá na rua à noite, sei lá, 11 horas da noite, uma mulher andando na rua e alguém vem e assalta essa mulher. E aí você pega e fala assim, bem feito, quem mandou estar na rua 11 horas da noite? Tipo, não é porque você estava sujeito a ser assaltado por estar na rua que aquilo é certo, né? Então, da mesma forma é a exposição. As pessoas não conseguem entender essa diferença de que não é porque eu tô me expondo, que eu tô sujeito a isso que tá ok fazer isso, né? Então, é difícil. Mas eu tento me separar emocionalmente dessas coisas. Quando eu recebo pessoas me xingando e todos os dias,
sem exceção, eu tenho que deletar comentários nas minhas redes sociais de gente me xingando. Isso porque eu não sou uma pessoa polêmica, que fica, eu vou trazendo política, trazendo não sei o que lá. Até as questões da minha fé, eu lido de uma forma com muito cuidado, sabe? Porque eu não fico querendo forçar nada pra ninguém, eu só falo, gente, isso aqui é o que eu acredito, e eu tento ser muito respeitosa à forma como as pessoas enxergam a vida. Mas ainda assim, né, tem pessoas que olham pra minha vida e tiram de contexto falas minhas e falam que eu sou uma coisa quando não sou. Pessoas que julgam o meu caráter. Então, isso acontece muito, mas eu tento me separar, entender que é sobre elas, não é sobre mim. Que esses comentários, pessoas me xingando, tem muito a ver com, infelizmente, com inveja, que é uma coisa que a gente tem que lidar. Quando você se expõe na internet, você lida... Acho que é uma das principais questões que a gente lida é a inveja das pessoas, porque elas odeiam te ver prosperar. E foi uma coisa que me chocou chegando aqui no Brasil. Porque uma coisa que eu nunca... Tá aí uma coisa que eu nunca falei, que eu nunca expus. Quando eu morava no Canadá, a gente sempre teve uma condição de vida boa. Só que, por estar lá no Canadá, sempre não, né? Quando a gente estava no Canadá, nos Estados Unidos, a gente passou bastante aperto, meu marido estudando e tudo. Mas ainda assim, a gente conseguia viajar, a gente conseguia fazer as coisas. Mas quando a gente chegou no Canadá, o meu trabalho estava dando muito certo. Então, a gente estava numa situação confortável financeiramente. Não era luxo, a gente não era rico, mas a gente estava bem confortável. Só que as pessoas olhavam e achavam que o padrão de casa que eu tinha, o padrão de vida que eu levava, era o normal de qualquer pessoa. E não era. Era um padrão bom. E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, as pessoas começaram a ficar muito desconfortáveis. Uma parte do meu público muito desconfortável com o meu progresso, com o meu sucesso. Principalmente porque eu cheguei aqui no Brasil e eu prosperei ainda mais. Comecei a trabalhar com marcas, fazer outras coisas, né? E aí meu trabalho prosperou. E quando isso aconteceu, as pessoas, elas ficaram com muita gente ficou com muita inveja. E aí elas falavam que eu não era mais humilde, porque me viam com uma babá dentro da minha casa, ou com uma faxineira que vinha limpar na minha casa. Então agora a Fran não é mais a mesma, ela não é mais humilde. Ou agora elas sabiam qual era a marca do produto que eu comprava e quanto aquilo custava, o tipo de restaurante que eu frequentava e quanto que aquilo custava. Então isso gerou acho que caiu a ficha para muitas pessoas que eu tinha um padrão de vida que era diferente de muitas pessoas que acompanhavam e muitas pessoas não souberam lidar com isso. E aí eu passei a ser para elas uma pessoa diferente, sendo que eu sempre fui a mesma. Sendo que eu continuei compartilhando o mesmo tipo de conteúdo, mas para elas eu já não era mais a mesma Fran, eu já era outra pessoa. Porque elas passaram a me enxergar de uma forma diferente, porque elas tinham com o que comparar agora, que antes elas não tinham. Então, isso, assim, acontece. Foi um período, ano passado mesmo, foi bem difícil. Eu tive que, chegando aqui, eu percebi que tinha que preservar um pouco mais a minha intimidade em certas coisas, que eu não podia mais compartilhar como eu compartilhava antes, para me preservar desse tipo de coisa, porque até a questão de estar aqui no Brasil, perigo de compartilhar o tipo de carro que eu tenho, ou como é a fachada da minha casa, ou como é, sei lá, detalhes da minha vida que, estando lá fora, era tranquilo eu compartilhar, mas aqui a gente já tem que ser mais cuidadoso com esse tipo de coisa. Então, algumas coisas eu tive que fazer essa transição e começar a selecionar um pouquinho mais o que eu compartilhava para me preservar, tanto em termos emocionais, quanto questão de segurança também. Seu público sempre foi 100% brasileiro? 100% brasileiro não, tem muita gente de Portugal que me acompanha e tem muita gente que acompanha que mora fora do Brasil também, brasileiros que estão espalhados pelo mundo, né? Mas a maioria é Brasil, assim. Até por isso que você citou, né, de às vezes no Canadá ser um pouco mais tranquilo por não encontrar as pessoas na rua, enfim, não ter tanto... Eu tava mais protegida lá. Mais protegida, exato. Você falou um pouquinho disso, né, porque eu falo... Repito, porque eu já assisti. É que vocês estavam construindo aqui também, né? Então, às vezes, ela comentava até sobre um acessório da casa, aí o pessoal ia lá, nossa, mas você vai comprar uma torneira de não sei quantos R$1.000, né? O pessoal até... É como se eu tivesse, assim, num luxo, que não é, tá? Não é, que é caro mesmo. Você vai comprar uma torneira aqui no Brasil, é R$4.000, viu? Eu compro, comprem no Mercado Livre. Eu comprei uma pra minha área gourmet, não paguei nem R$200, uma linda, até mostrei lá nos stories. Eu preciso desse link, por favor, me manda. Vou chamar você no WhatsApp. Porque eu tô construindo, então, olha que luta. Metade da minha casa, se o Mercado Livre me patrocinasse, metade da minha casa das coisas da construção foram de lá. Mas. Fran, como é que você lida com essa questão de criatividade, de sempre estar
pensando numa receita nova, num produto novo, num conteúdo novo. Como que você lida com isso? Ai, eu não lido, eu existo nisso, sabe? Eu acho que é assim. Parte de você. É parte de mim, eu amo criar, eu não consigo não criar. Então, a coisa mais legal que tem pra mim, por exemplo, em termos de receita, é abrir minha geladeira e ver o que tem ali e criar alguma coisa a partir dali. Eu amo fazer isso. Eu não consigo ser uma pessoa engessada de só seguir o roteiro, sabe? Eu tenho que ter espaço pra minha liberdade. Liberdade é um conceito muito importante pra mim. Então, acho que tá muito atrelado com a minha criatividade. A minha criatividade vem porque eu sinto que eu sou livre. Se tira a liberdade, eu não consigo ser criativa, eu não consigo, se eu ficar engessada, eu não vou pra frente. E é por isso que trabalho, por exemplo, de CLT não é pra mim. Trabalho de agência, que eu trabalhava ali no CLT, que eu tinha que seguir aquele protocolo, tem todo aquele negócio, não era pra mim, porque eu preciso desse espaço pra poder criar. E sem isso eu não consigo, eu não tenho que fazer a escolha, sabe? De tipo, agora eu tenho que pensar em um conteúdo. Eu faço isso, né? Eu tenho planejamento de conteúdo. Então eu já tenho noção, por exemplo, no mês eu tenho que ter, sei lá, 50% das receitas tem que ser uma sobremesa, mas os outros 50% vai ser sei lá, eu vou distribuindo. Então eu tenho uma noção de estrutura, mas dentro daquela estrutura eu tenho liberdade para poder criar o que eu quero. E eu acho que se tirar isso de mim, eu não consigo, assim. Não consigo existir, eu acho. Não que eu seja uma pessoa mega criativa, mas assim, dentro da minha, de quem eu sou, sabe? Natural. É natural. Uhum. Vamos falar um pouquinho de futuro? Uhum. O que você pensa para o futuro daqui 5, 10 anos, para o canal? Eu tenho vários projetos. Eu acho que eu tenho acordado em termos profissionais para as possibilidades de sempre expandir os meus negócios para ter várias fontes de renda diferentes. Então, eu penso no meu trabalho, por exemplo, eu sei que YouTube é algo que é muito estável, é um trabalho estável. Instagram é algo também muito bom, que tem crescido muito, mas eu não sei, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos vai ter Instagram, vai ter YouTube, o que vai ser? Vai acabar tudo isso? Esse é um tipo de trabalho que você vai construindo uma carreira em cima... Você vai construindo a sua casa no terreno dos outros. Exato. Então, é uma coisa que eu tenho que pensar em plano A, B, C e fazer o meu pé de meia, que é o que eu tenho buscado. Então, por exemplo, eu tenho o meu curso, que é um curso muito bom, modéstia à parte, mas ele de fato é muito bom. É uma fonte de renda importante para mim. Eu agora estou abrindo uma empresa, eu não posso falar muitos detalhes com uma amiga, a gente está abrindo uma empresa, a gente vai abrir um negócio juntas também, que vai aí nos próximos 2 meses sair. E a gente está pensando nesse projeto. Então, eu tenho o curso, eu tenho as publicidades do Instagram, eu tenho o YouTube, eu tenho essa empresa agora que eu estou abrindo. Então, eu vou pensando, eu vou desenvolvendo projetos, vai surgindo uma oportunidade, eu pego, poxa, vou surfar nessa onda, é isso aqui que tá indo agora, vamos tentar. E eu vou tentando expandir o meu negócio para, primeiro, poder me sentir mais segura financeiramente, de não depender de uma coisa só. Que eu não quero botar todos os meus ovos na mesa. Como é que é a expressão? Na mesma cesta? Isso aí. E também porque é uma forma de expandir o meu trabalho, de aumentar meu capital, né? De poder escalar o meu negócio. Então, tem um monte de coisa envolvida nisso, né? Então, daqui pra frente, assim, nos próximos 5 anos, eu acho que eu vou continuar produzindo conteúdo. Eu não sei se vai ser exatamente da mesma forma, porque 5 anos atrás eu não produzia exatamente da mesma forma que eu faço hoje. Mas eu vou seguir as tendências e a gente vai migrando. Eu acho que se, sei lá, se um dia o Instagram acabar, se o YouTube acabar, não vai, tipo assim, explodir e daí acabou e todo mundo ficou invisível. A gente vai migrar para outra plataforma, Exato. A gente vai... Então eu vou acompanhando as tendências e eu acho que eu vou continuar nesse caminho, assim, né? Como que o pessoal encontra o seu curso, Fran? Ele chama Cozinha Inteligente, Legal. Ele vai abrir as vagas bem por agora, tá? A gente tá no processo de abrir as vagas, porque de tempos em tempos eu fecho as vagas, né? Então essa vai ser a 2ª turma só, não, a 3ª turma do ano. Que eu vou abrir agora, mas se você entrar no meu site francielenogueira.com, tem as informações lá, mas eu vou anunciar no meu Instagram, no meu canal, quando eu abrir as vagas. Então sigam a Franciele, por favor. Sigam. Ô Fran, se fosse para dar um conselho para quem quer começar a sua jornada, tem muita gente que quer começar a começar a aparecer na internet, a gravar conteúdo, a também empreender, né? Como um produtor, como um criador de conteúdo digital. Qual o conselho que você acha que é aquele prioritário para que as coisas deem certo? Tá, eu poderia dar vários conselhos.
Mas eu acho que um bem importante, que eu acho que é uma coisa muito simples, mas que as pessoas esquecem, eu diria, não seja imediatista. As pessoas começam o Instagram hoje e mês que vem elas querem estar com 10 mil seguidores, com 50 mil seguidores, elas querem estar bombando, fazendo publi, fazendo não sei o quê. Em 6 meses elas querem isso. E às vezes não vai vir em 6 meses, não vai vir em 3 meses. Às vezes sim. E aí você vê aquele case de sucesso, né, da pessoa que começou e daí deu muito certo e não sei o quê. Eu diria, não ponha esse tipo de expectativa. Entenda que esse é um projeto de médio prazo. E não desista mesmo que você não esteja vendo resultados, porque você não vai ver resultado até você ver. Fechar parcerias com pessoas maiores é um bom caminho? Com certeza. Eu tô nesse caminho agora, daqui até o final do ano eu quero fazer vários, é uma das coisas que eu não tive a oportunidade de fazer desde que eu cheguei aqui no Brasil, que foi tanta coisa acontecendo, mas que daqui até o final do ano eu quero desenvolver bastante, fazer collab com outros influenciadores. Essa é uma forma muito legal de crescer. Eu tenho alguns amigos influenciadores, ano passado eu fiz com uma amiga, por exemplo, a gente fez uma collab no Instagram e nessa postagem, um post que a gente fez juntas, eu ganhei 1.000 seguidores, ela ganhou 1.000 seguidores, assim, em uma postagem, sabe? Então, assim, é uma coisa que dá muito resultado, que eu quero investir agora daqui pra frente, porque com certeza faz muita diferença. Mas antes disso, você tem que ter algo pra oferecer, senão ninguém vai querer fazer uma collab com você. Você tem que ter um conteúdo e postar o seu conteúdo. Ah, mas eu vou fazer um story e só vai assistir minha mãe, minha cunhada, minha sei lá quem. Dane-se, tipo, elas estão assistindo, tem 3 pessoas ali, aquelas 3 pessoas importam, sabe? Não importa. Que a gente fica só pensando nos números e às vezes a gente olha e fala assim, 100 pessoas assistiram o meu conteúdo. Nossa, 100 pessoas não é nada, nossa, foi muito mal, só 100 pessoas, não sei o quê. Mas, pô, pensa você pessoalmente na frente de 100 pessoas. Quando eu pego o microfone, alguém me convida às vezes pra fazer uma palestra, fazer alguma coisa, e eu tô ali na frente de 100 pessoas, cara, aquilo ali, meu coração fica assim, sabe? Meu Deus, são 100 pessoas. A gente perdeu, na internet a gente perdeu a noção do que significa número de seguidor, a gente acha que é pouco. Que é só um número, né? E assim, é pouca coisa, é muita coisa, são pessoas que importam. Então, assim, produza o seu conteúdo com a qualidade que você gostaria de ter se você tivesse 1 milhão de seguidores. Que às vezes 100 pessoas compram mais do que 1 milhão de seguidores. Nossa, quando ali. Bom, se vocês trabalham com infoproduto, vocês sabem disso, que número de seguidor no Instagram não está relacionado com o faturamento de infoproduto. Eu conheço vários improdutores com 2, 3 mil seguidores que faturam muito dinheiro no digital. Que você não precisa de número de seguidor para isso, é só você saber anunciar para a pessoa certa, é só você fazer o seu 1 a 1 ali, bem feito, e é isso, né? Se comunicar, né? E a autoridade, né? E a autoridade você cria, ser referência na sua área, ser autoridade na sua área, isso não depende de número de seguidor, não é o número de seguidor que vai te dar autoridade. Lógico que isso ajuda muito. Você ter número de seguidores tem um impacto, né? Vocês me convidaram aqui. A primeira coisa que vocês mencionaram, né? O número de seguidores tem um impacto, mas não é isso que é você ter autoridade na sua área, sabe? Total. E a Fran, para quem não sabe, né? Ela tem um público assim, as mulheres é o seu público maior, né? Maioria mulher. É mulher, né? Eu falo as amigas da Fran, eu falo vocês, eu vou me referindo sempre no feminino, aí sempre tem alguém, um homem, outro, fala, pô, mas e a gente? Eu falo, desculpa aí, mas tu tá em minoria, aí vou ficar te devendo, mas sinta-se representado também. Ter mais mulheres foi algo pensado ou foi algo que foi rolando, até pelo conteúdo, às vezes? Porque receita aqui do Brasil, principalmente, maternidade depois, né, acaba chamando muito o público feminino. Foi natural. E é natural, assim, lá em casa os vídeos Flávia Kalina, ótimo. Flávia Kalina, e vocês duas têm um conteúdo muito parecido. Ela nossa, o meu sonho um dia é conhecer ela também. Ela é maravilhosa. Que legal. Que legal. Que tempo foi? Tá. Deu? Deu. Boa. Vamos fechar? Bora. Ó, impressionante. Estamos a 1h10 aqui. Opa. Sobe o portão aqui. Tá bom. Eu já volto aqui com vocês. Fechou, galera. Tá bom. Tem mais uma gravação. Tem mais outra agora. Tá. Mas já deu 1h10 de gravação. Caramba. E eu ficaria aqui mais horas conversando contigo, viu, Fran? De muita coisa eu adoro falar, né? Eu adoro de falar, então. De muita coisa que a gente ainda tem de conhecer de você, né? Mas muito legal, muito legal. Não, e eu achei aqui que eu vinha pro podcast. Eu falei, meu Deus, Não. o que vai ser finanças? Deixa eu pensar, investimentos, deixa eu pensar. Não, Aí eu já tava eu tava mega preocupada. Não. Nós somos pessoas comuns que hoje trabalhamos no digital, né? Hoje a gente trabalha no digital 100%. Que Né? legal. Hoje eu trabalho daqui de Campinas pro Brasil inteiro.
né? E, na verdade, Brasil inteiro, sim, porque eu tenho clientes fora do Brasil, né? Então, a gente trabalha, mas eu conheço pessoas, né? Hoje eu estava falando de um amigo que está lá onde ele está agora, lá naquele país da Arábia, lá Catar. Catar? Tá Do lá, Catar, verdade. tá lá no Catar, lá trabalhando, vendendo os seus produtos, infoprodutos, né? Então, mas só que por detrás das pessoas existem um ser humano que tem as suas histórias, e eu acho que essas bases que a gente tem que abrir e falar para o público, né? Exato. Muito legal a iniciativa de vocês e parabéns pelo podcast, muito bacana. Muito legal. Curtiu? Eu fui procurar pra assistir, mas eu não consegui achar. Eu procurei no YouTube, eu acho que eu não procurei certo, que eu não consegui achar. Aí eu entrei no Spotify, encontrei, só que não tinha mais os episódios ali. Só tinha, eu acho que os episódios não estão disponíveis, não sei o quê, alguma coisa assim no precisamos Spotify. acertar isso. Não, É. ó, Vamos lá. até pra quem tá Eu assistindo, não- YouTube Biconte Oficial e no Spotify Bicast Oficial. Isso. Fechou? É isso aí. Curtiu o papo, Fran? Ah, eu gostei, não sei se vocês gostaram, mas é que eu Muito. amo falar, então se me Muito. deixar aqui eu fico até amanhã conversando. Ô, Fran, você já deu sinais aí de tudo que tá aí embasando a sua ação no mundo, né? Quando você estava lá fora, na sua jornada lá na América, quando retornou para o Brasil, e você faz tudo isso com muita qualidade, com muito propósito. Mas todo episódio aqui, a gente faz uma pergunta-chave para conhecer o nosso convidado mais profundamente, as raízes ali que estão por detrás das ações dele no mundo, né? Então, a gente gostaria de encerrar esse episódio fazendo a pergunta: Fran, o que te move? Propósito. Ai, é tão clichê falar isso. O que me move é propósito. Eu sinto que se eu não puder contribuir com as pessoas, não tem sentido nada. Nada tem sentido. Eu sei que isso é muito clichê e todo mundo quer falar isso, mas, de fato, fazer um trabalho só para ganhar dinheiro, ou fazer um trabalho só para ocupar o meu tempo, sei lá, só para mim, não tem sentido para mim. Se eu não, eu sempre penso, eu escutei uma vez uma frase num treinamento que eu fiz de inteligência emocional, e ele falava muito dessa frase: crescer e contribuir. E eu levei isso para minha vida, crescer e contribuir. Essa é a frase que define a minha missão na vida, o que me move. Crescer e contribuir. Se eu não sentir que eu tô em evolução, se eu não sentir que eu tô contribuindo na proporção em que eu tô crescendo, não faz sentido, sabe? Então acho que é isso, crescer e contribuir. Muito bom, hein? Cara, posso contribuir com algo aqui agora que eu senti no meu coração? Pra gente fazer uma coisa legal. Todos... para quem quiser, às vezes você assiste a Fran, eu falo isso porque eu tenho dentro de casa uma pessoa que é apaixonada por essa menina. Obrigada pela menina. Por essa menina. 35 anos, mas obrigada pela menina. Mas a minha esposa ama a Fran e ela inspirou muito, assim, e ajudou muito, deu base para... Quando a gente nasceu, minha filha nasceu, meu filho, você foi muito referência para ela, né? E, com certeza, tem muita gente que também te vê dessa forma, né? Então, talvez tem muita gente que queira seguir o seu caminho, queira também trilhar os seus passos e empreender. E a jornada do empreendedorismo não é fácil. Tem que contar com um bom apoio. Tem que ter uma boa estrutura operacional. E eu quero aqui, de primeira mão, te oferecer esse suporte. Se quem quiser seguir, quem é os seus seguidores, né, quiser abrir uma empresa, a gente abre de forma gratuita. Uau! Olha. Então, pode cortar isso depois. Então, os seus seguidores que quiserem abrir uma empresa e falar que é seguidor da Fran. Posso usar eu? Que eu tô para abrir uma. Pode. E quiser abrir uma empresa, contar com o nosso apoio, ter a Biconte como uma parceira estratégica para os seus negócios, a gente vai abrir de forma gratuita. Eu falo isso por questão de propósito. Porque eu digo que se há alguma coisa que pode transformar o nosso país, não é a política, não é a mudança de um governo, é o empreendedorismo feito de forma séria. E eu acho que é para isso que nós existimos. E você faz isso com qualidade, com amor, com propósito, e essa tá muito vinculado com o nosso propósito. Então a gente quer oferecer isso não só para você, mas para todos os seus seguidores que queiram também empreender.
Então, Muito legal. tá? Então a gente quer fazer essa collab Tem junto, muitas né? mães empreendedoras que me acompanham, muita Com gente que empreende ou que quer empreender. Então, olha, essa é a oportunidade. Aí você fica esperando a porta se abrir, tá aí, ó, E tá a gente- abrindo. E a gente não tá falando de você abrir uma MEI, não. Abrir uma empresa, um CNPJ, razão social, contrato social, na junta comercial, a gente vai fazer tudo isso de forma gratuita para você. Muito legal. Nossa, bom? muito Muito bom. bacana. Então é um presente, tá? Uau, eu Presente da agradeço. Biconte Em pra nome você. meu e das minhas seguidoras, agradeço. Então, muito a sua generoso. empresa também já vai estar Ó, que legal. sendo presenteada. Que bacana. Que massa. E a gente te agradece muito por ter vindo aqui hoje, né? Bater esse Com papo, certeza. conhecer um pouquinho mais sobre você. E eu estou honrado mesmo pela tua vinda aqui, por conhecer um pouco mais da sua história, né? De ficar encantado por tudo isso. Ai, obrigada. É um prazer enorme. Eu amei participar. Muito obrigada pelo convite. Desejo muito sucesso Amém. nos empreendimentos de vocês, no podcast também. Amém. É Amém. isso. E tamo junto. Tá Tamo bom. junto. Muito obrigado. Então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Lembrando que esse episódio está disponível no YouTube como Biconte Oficial. e no E Spotify. Bicash Oficial. Ó, gente, não deixam de seguir todos os arrobas que Arrobas, estão exato. aqui na descrição do canal, tá? Vai estar o da Fran, vai estar o canal dela. Gente, o canal dela é incrível. Acompanhe, se inscreva no canal dela. O Instagram dela, do Duca, da Koala, da Biconte. Acompanhe esse nosso projeto aqui, compartilha nas redes sociais. A gente faz isso com muito amor, com muito carinho. Então, quanto mais você compartilhar, quanto mais você multiplicar esse conteúdo aí, você pode estar contribuindo não só com a gente, mas com pessoas também que precisam receber Exato. esse conteúdo, tá bom? Exato. É Vamos isso. nessa? Vambora? Semana que vem estaremos de volta. Até mais. Até o próximo.